Olá pessoal, eu sou o de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje daremos sequência à análise do artigo 43 do Código Tributário Nacional, dedicado ao fato gerador do imposto de renda. Hoje nós daremos atenção aos parágrafos do artigo 43. O parágrafo 1º diz que a incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, da condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. E, complementando essa ideia, o parágrafo 2º diz que na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará a sua disponibilidade para fins de incidência do imposto referido neste artigo. Então a ideia aqui desses dois parágrafos que foram colocados, eles não estavam originalmente no CTN. Eles foram colocados no CTN pela Lei Complementar número 104 de 2001. E a ideia era tentar implementar ou explicitar a implementação dos princípios da generalidade e da universalidade contidos na Constituição como aplicáveis ou determinados, indicados na Constituição como aplicáveis ao imposto sobre a renda. Por generalidade, entende-se que o imposto de renda deve alcançar todos os contribuintes e por universalidade, todas as manifestações de acréscimo patrimonial. O patrimônio de cada contribuinte deve ser tratado com uma universalidade e todas as manifestações de crescimento dele, de acréscimo dele, seja onde for que ele cresça ou que ele aumente, a tributação deve acontecer. Então é por obra, por exemplo, do princípio da universalidade, que no Brasil se passou a adotar a tributação da renda em bases mundiais, ou em inglês, Worldwide Income Taxation, a tributação da renda em bases mundiais. Escolhendo-se como elemento de conexão a residência, se o contribuinte é residente no Brasil, não importa onde ele oferir os seus rendimentos, esses rendimentos serão tributados no Brasil. Então, se um brasileiro residente no Brasil tem um apartamento no exterior, esse apartamento está alugado e ele recebe aluguéis, esse imposto será devido, o imposto de renda sobre esses aluguéis será devido no Brasil, que é onde esse contribuinte tem residência, onde ele está fixado para fins tributários, onde ele tem o seu domicílio fiscal. E a mesma regra vale também para as pessoas jurídicas. E é importante fazer algumas observações em relação a isso. Primeiro, no que tange à adoção desse critério, do critério da residência, do domicílio fiscal, como critério de elemento de conexão para a definição de onde o tributo será devido. Nós temos aqui um tema de direito internacional tributário, são as chamadas cross-border situations, as situações que ultrapassam as fronteiras de um determinado Estado soberano. Então, alguém que mora no Brasil, vive no Brasil e tem rendimentos oriundos de atividades de patrimônio que é explorado em outro país, nós estamos diante de uma nítida situação de cross-border situation, que é objeto do direito internacional tributário. Então, nesse caso, os países geralmente adotam, em relação aos seus residentes, o critério da residência. Então, o que importa é onde está o contribuinte. Se o contribuinte é residente no país, no Brasil, não importa onde houve o rendimento, mas como ele está residindo aqui, ele pagará o tributo aqui. Mas em relação aos não residentes, os países, via de regra, adotam como elemento de conexão o princípio, ou a regra territorial, o princípio territorial, a ideia de onde está localizada, onde se localiza a fonte pagadora, onde se deu o fato gerador. Então, se o contribuinte residente em um país está de passagem em outro país, exerce uma atividade esporádica nesse outro país e ofere rendimentos, pelo critério aplicado aos não residentes, que os países geralmente adotam, esse contribuinte será tributado no país onde auferiu os rendimentos. Então, voltando para o exemplo que citei de um brasileiro que tem um apartamento no exterior alugado e recebe aluguéis em relação a esse imóvel que está alugado.
Nesse caso, o país onde está o imóvel e onde é pago o rendimento, onde é pago o aluguel, provavelmente adotará como critério o critério territorial, o critério da fonte, é lá onde o rendimento é recebido e lá ele tributará esse contribuinte. Mas o Brasil adota o critério, já que se trata de um residente, ele adotará como critério a residência do contribuinte, portanto ele será tributado aqui, ainda que o rendimento tenha sido oferido fora. E isso gera situações de dupla tributação, ou até mais do que dupla tributação, se a fonte pagadora está em um lugar, o pagamento é feito em outro e o contribuinte reside em outro, nós podemos até ter uma plurima tributação da renda, e é para evitar situações assim que os países celebram tratados para evitar a dupla tributação da renda. E esses tratados contemplam critérios, contemplam mecanismos para evitar essa dupla tributação da renda, que podem consistir na possibilidade de abate em um país do tributo que já foi cobrado em outro e assim por diante. Então esses tratados visam a evitar essa dupla ou plurima tributação da renda. E ainda no que tange a esses parágrafos, houve um caso bastante curioso, que foi o da tributação de pessoas jurídicas que têm coligadas ou controladas no exterior. Essa questão foi suscitada porque foi editada uma legislação, nessa época, a medida provisória 2158, que estabelecia a obrigatoriedade de pessoas jurídicas estabelecidas no Brasil tributarem no Brasil rendimentos que coligadas ou controladas suas auferiam no exterior, mesmo que esses rendimentos não fossem distribuídos para elas. Então vamos recorrer a um exemplo. Uma empresa brasileira sediada no Brasil tem uma coligada ou uma controlada no exterior. Se a coligada ou a controlada que está no exterior tem um lucro, mesmo que esse lucro não seja distribuído para a empresa brasileira que é titular das suas ações e por isso é sua coligada ou a sua controladora, a empresa brasileira controla uma outra empresa no exterior e a empresa do exterior, portanto, tem a empresa brasileira como sua principal acionista. A empresa do exterior tem um lucro lá no exterior, mas esse lucro não é distribuído para a empresa no Brasil. Mesmo assim, essa MP determinava que houvesse a tributação desse lucro. E essa questão foi levada ao STF. Essa MP tentava dar cumprimento ao que dizem esses parágrafos, que estabelecem, no caso do parágrafo 2º, que a lei determinará quando o rendimento será considerado como disponível. A questão é que ser disponível ou não é algo que dependa da vontade do legislador. Se o rendimento não está disponível, não é porque a lei quis que ele estivesse que ele passa a estar disponível. A lei não pode alterar a realidade das coisas. Então, essa MP tentou dizer que, mesmo sem estar distribuído, o lucro oferido por uma controlada no exterior, por exemplo, seria considerado como já disponível para a sua controladora no país, mesmo que não tivesse havido a distribuição. Essa questão foi bastante discutida na doutrina na época e, finalmente, num julgamento bastante confuso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a norma é constitucional se se trata de uma controlada que fica em um paraíso fiscal, porque nesse caso nós estaremos diante de uma situação de planejamento tributário. A controlada está sob o inteiro controle, como o nome está a dizer, da sua controladora no país e foi colocada num paraíso fiscal para que os lucros do grupo fossem ali alocados e escapassem da tributação. Para combater essa situação, a MP seria válida. Em relação às outras hipóteses, por exemplo, de coligadas em lugares que não são paraísos fiscais, a norma seria nitidamente inconstitucional. Em relação às outras hipóteses, o julgamento foi inconclusivo, daí ter referido no início que ele foi bastante confuso. E o STF não deixou claro qual seria a situação aplicável, por exemplo, a uma controlada em um lugar que não fosse paraíso fiscal ou uma coligada num lugar que fosse paraíso fiscal. Ele só foi claro em relação às controladas em paraísos fiscais e as coligadas fora de paraísos fiscais. Se tiver gostado deste vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de usar a caixa de comentários para dizer o que pensa a respeito dessa e de outras questões. Até um próximo vídeo.